boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, tomando os devidos cuidados, usando máscara, lavando as mãos e tomando todo o cuidado do distanciamento social para nossa própria proteção. Ainda estamos nos reunindo de forma virtual e nesse mês em que nós comemoramos o natalício do nosso Mestre Jesus, é simbólico, mas nós comemoramos o Natal de Jesus, nós estamos fazendo a leitura do livro Jesus no Lar. E tem valiosas lições para que a gente reflita sobre a nossa conduta diante da vida. E a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a Ele o amparo, a proteção e as suas bênçãos, para que nós estejamos em comunhão com Deus, Jesus, Maria de Nazaré e toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, para que possamos nos conduzir na vida como cristão que somos, que aqui estamos internados neste grande hospital, escola e oficina de nossos espíritos, para fazermos a nossa reforma interior, nos libertarmos de todos os nossas sincrasias, nossos defeitos, para que possamos fazer brilhar a luz em nós e que os amigos espirituais que nos assistem possam nos intuir, nos inspirar para que possamos realizar esse trabalho que é realizado na nossa Casa do Caminho todas as sextas-feiras às 15h. Então, que seja em nome de Jesus, nosso Mestre Divino, em nome de Maria, nossa Sublime Mãe, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando esta prece possamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E a lição de hoje é a 19, a receita da felicidade. Tadeu era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro. Entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Se a gente for analisar, nós somos exatamente como Tadeu, né? A gente vai fazendo as nossas críticas, vamos julgando aqueles que estão no poder, para que eles possam dar o seu melhor enquanto lá estiverem, né? Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus lhe perguntou: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. E o discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo, para esse fim, que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Então, aqui Tadeu está fazendo uma dissertação do sentimento que ele tem em relação à felicidade, que ele diz que é a paz de todos, né? Aí, sei que erro muitas vezes. Desculpe.
Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Esse está parecendo realmente a nossa figura, né? Porque nós gostamos que os outros nos compreendam, que os outros nos aceitem. Nós achamos que a nossa opinião sempre é a certa, mas nós não podemos pensar dessa forma. Deus, ele tem um propósito muito importante para todos nós. É que nós nos olhemos como verdadeiros irmãos que somos. Mas para isso, nós temos todos que compreender que cada um tem o seu momento, cada um está na sua hora. Eu costumo dizer muito que a natureza não dá saltos. E se a gente for observar, nós somos muito críticos em relação aos outros. Mas Jesus nos ensinou que nós devemos olhar para nós mesmos e buscar aquilo que se faz necessário retirar de nós, que é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, são os nossos pontos de vistas que a gente não abre mão. Então a gente tem que perceber sim o que Jesus está querendo dizer com todas essas explicações que Tadeu está nos informando. Aí ele falou: respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação de meu ideal. Quer dizer, o Tadeu, ele tem um ideal, ele quer ser bom, mas ele reconhece que ele é imperfeito, ele reconhece os seus erros, mas ele quer o quê? Que os outros o compreendam, que o aceitem e que, de uma certa forma, perdoem as atitudes dele, né? Aí ele fala: suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Aí vamos pensar em nós. Nós estamos numa casa espírita, estamos trabalhando para Jesus. Muitas vezes, quando a gente se movimenta em fazer alguma coisa pelo outro, na realidade, nós estamos ali aprendendo a nos conduzir na vida. Porque é através do relato que os companheiros às vezes trazem, que a gente vai percebendo que tem muita coisa que ele está falando que a gente ainda traz dentro da gente. É uma oportunidade da gente rever as nossas atitudes, os nossos sentimentos e atos, para que a gente possa se perceber como espíritos errantes que ainda somos. A gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque nós trazemos as nossas deficiências. Mas Jesus aqui esteve há tantos milênios, em que estamos nesse momento comemorando simbolicamente o nascimento dele, mas que exemplificou tudo aquilo que nós deveríamos fazer para sermos felizes. Aí a gente pensa que o Tadeu acha que felicidade é a paz de todos. Mas se nós desejamos a paz, nós devemos também apaziguar aqueles que estão ao nosso entorno. Porque todos nós estamos juntos, não é por um acaso. Aí a gente lembra lá da lei de causa e efeito, de atração e repulsão, que estamos fadados na vida. E aí a gente percebe que todos têm as suas deficiências, mas todos estão no desejo sincero de fazer o melhor e acertar. E aí a gente vai continuando aqui. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Mas se nós ainda somos maledicentes, vamos esperar a compreensão do outro? Vamos achar que ele tem que pensar de uma forma diferente só porque somos nós? Não. A gente tem que se observar sim, ver que ainda erramos. Estamos no caminho que Jesus está nos pontuando, porque ele esteve aqui há tantos milênios
mas ele continua nos trazendo, através dessa doutrina maravilhosa, ensinamentos que servem para o nosso dia a dia. E se a gente for ler toda a biografia da doutrina espírita, são relatos atuais. A gente não pode esquecer disso. São coisas que estão, às vezes, nos fazendo relembrar certas atitudes, para que a gente não erre novamente, porque aí a gente lembra lá de um encontro de carnaval que teve, né, Livro dos Espíritos, que o cidadão tinha inúmeras reencarnações, ele ia e vinha e continuava fazendo as mesmas coisas. E esses somos nós, não somos diferentes. Somos espíritos errantes aqui no esforço de melhorar, no esforço de nos vermos realmente como irmãos que somos. Quando a humanidade se colocar no lugar do outro, tiver empatia pela dor do outro, nós aí seremos felizes sim, porque a paz vai nos acalentar a consciência, porque nós fizemos tudo aquilo que foi necessário para a nossa melhoria. Estou falando muito em melhoria, mas é verdade. Todos nós somos espíritos errantes que estamos aqui na luta de domar as nossas más tendências, de sermos a cada dia melhor. Aí a gente observa a natureza à nossa volta, todos os dias se renovam, todos os dias elas estão mostrando a sua obediência ao Criador. Então vamos imitar a natureza, vamos ser dóceis aos chamados do Senhor, vamos fazer o bem para aqueles que estão ao nosso entorno, vamos compreender aqueles que não pensam como nós. E aí a gente sabe que nós estamos dentro de uma família, porque é para a gente, através dessa experiência, a gente se acertar, a gente se compreender, a gente se amar, a gente se perdoar, a gente se tolerar, porque esse é o propósito da doutrina, que nós sejamos melhores. A gente não pode também apontar o dedo para o outro e dizer, ele podia fazer isso, porque às vezes a gente mesmo também não faz aquilo que a gente está ensinando ao outro. Vamos perceber isso. Aí ele ainda fala, vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Quer dizer, ele queria essa compreensão para ele. Ele vai pontuando todas as deficiências que ele tem e ele quer a compreensão dos outros. A indiferença e a calúnia doem-me no coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. Aí vamos pensar bem. Se existem esses espíritos, é para realmente testar a nossa perseverança, se nós vamos realmente ser melhores, se a gente vai ter paciência, se a gente vai perdoar, se a gente vai compreender o outro no ponto de vista dele. Então, são tantas lições no dia a dia que a gente tem que ter um olhar atento para tudo aquilo que nos cerca. Porque todos os dias nós temos lições maravilhosas. Todos os dias Deus nos permite que o sol se levante para nos aquecer. E assim é a misericórdia de Deus para todos nós. Assim como nós quisemos misericórdia para nós, vamos ter misericórdia para com os outros. Em razão disso, a impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Aí a gente vê que Tadeu o tempo todo foi pontuando aquilo de negativo que ele achava que os outros emitiam para ele. Mas será que ele também não fazia igual? A gente sabe que a gente tem a lei de atração, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente almeja,
é isso mesmo que a gente vai conseguir. Se eu desejo que o universo esteja em equilíbrio, eu tenho que estar em equilíbrio para que ele possa me alcançar também com esse equilíbrio, né? Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos, me buscassem não pelo que aparento ser, nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Então, ele quer a compreensão de todos. Ele quer que todos o compreendam e o aceitem como ele está agindo. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Se eu sou irônico, se eu critico, se eu faço coisas ilógicas, eu vou ter exatamente aquilo que eu estou pensando. Aí você vai querer a compreensão do outro, que ele vai te aceitar como você é? Não. A doutrina está aí para quê? Para mostrar que nós temos um código divino, que é a lei de Deus que está em nossa consciência, para que nós possamos um dia chegar à perfeição relativa que o Mestre nos ensinou o caminho. Ainda fala, resumindo, Mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Se a dor existe no mundo, é porque nós ainda necessitamos da dor para crescer. E o tempo é o melhor remédio, como a gente costuma dizer. Se nós estamos aqui na luta para combater o erro que ainda trazemos de longas encarnações, a gente sabe que Deus não é injusto. Ele nos mostra, sim, que através do erro nós vamos ter um aprendizado. Porque é através do erro que nós vamos percebendo o quanto nós ainda estamos equivocados sobre a lei do Pai. Então, vamos fazer a nossa parte com alegria, com coragem, com determinação. Vamos olhar para aqueles que sofrem, para aqueles que falta tudo na vida, para aqueles que faltam o pão, para aqueles que faltam o teto, para aqueles que faltam agasalho, para as crianças que aí estão no mundo, muitas, sem um nutriente qualquer, crianças esquálidas. E vamos olhar, vamos fazer a nossa parte. Busquemos sim, nem que a gente não puder fazer nada materialmente falando, mas vamos orar para que eles tenham a força, a coragem para continuar na vida, sabendo que o Pai os ama igualmente, que ninguém é preterido, todos têm oportunidades iguais. Somos espíritos fracos no bem ainda. Então vamos fortalecer a nossa fé, vamos ter a determinação no bem e na paz. E ele ainda fala, calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala, singela, incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Aí a gente vê, esses somos verdadeiramente nós, né? Porque aí a gente lembra até quando a gente vai fazer uma pergunta para o Dr. Herman, que ele vai fazer uma longa dissertação sobre o assunto, e às vezes com 2 palavras ele nos responde aquilo que nós precisamos. E aí a gente percebe como é que a gente é infantil diante das coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, né?
Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, olha a sabedoria de Jesus, né? Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Aí a gente percebe realmente que as oportunidades são dadas a todos. Tadeu foi fazendo um questionamento e a gente vai olhando para a gente e a gente vai percebendo que esses somos nós. Nós somos os Tadeus da vida que vamos fazendo questionamentos com o Senhor, mas nem por isso ele deixa de nos olhar. Aí eu também sei que a gente costuma dizer que o André Luiz, ele costuma dizer que o mal não merece ser comentado. Então, quando a gente vê um irmão nosso em atitude equivocada, em vez de criticá-lo, vamos orar para que ele possa se libertar daquele momento, para que ele possa observar a sua atitude, né? Porque se nós queremos a paz dentro de nós temos que construir esta paz diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo na nossa existência, hora a hora, para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos ser melhores, para que possamos olhar os nossos irmãos de caminhada e ver que todos sofrem, que todos têm dores. Porque se o planeta é de expiações e provas, nós estamos inseridos neles por nossos erros do passado. Ninguém é vítima de nada. Todos estão recebendo oportunidades iguais. Só que uns aproveitam, mas outros ainda não estão maduros, como a gente costuma dizer, para receber aquilo. E aí a gente lembra também do próprio Bezerra de Menezes, quando ele fala, quando a gente perceber um nosso irmão em erro, em vez da gente criticar, em vez da gente julgar, vamos orar. Vamos orar por esse irmão. Vamos pedir a Deus por ele, para que ele possa fazer melhores escolhas. E aí a gente vai pensando no próprio Jesus, quando aqui esteve na terra. Ele viveu com os leprosos, com a mulher adúltera, com aqueles do Sinédrio, mas a gente nunca viu Jesus apontar o dedo para ninguém. Ele sempre tinha uma palavra de esperança e de consolação. Ele era firme, mas ele era amoroso acima de tudo. Então vamos aproveitar o que a doutrina está nos oferecendo. E nesse Natal, que a gente possa, sim, ter a união da nossa família, compreender aqueles que ainda não pensam como nós. Aceitá-los, sim, porque se nós estamos juntos, alguma razão há na nossa existência para que a gente possa se acertar, para que a gente possa, através daquele que a gente às vezes considera o nosso inimigo, ele ser o nosso irmão maior, o nosso amigo verdadeiro, compreendendo as nossas deficiências e ajudando-os nas deficiências deles. Porque esse é o propósito da doutrina, é a nossa melhora íntima, é a nossa evolução. E se nós estamos passando por determinadas coisas, tudo está certo, não tem nada fora do contexto. Então aproveitemos tudo que nós estamos recebendo. Valorizemos a doutrina espírita, valorizemos a casa espírita em que nós estamos filiados e consideremos sim a nossa casa espírita um templo que o Senhor nos oferece para que nos reunamos em seu nome e busquemos ajudar-nos mutuamente, olhando para cada um e entendendo o momento dele. Na frente eu falei que a natureza não dá saltos, e é exatamente isso. Todos estamos neste planeta
para sermos melhores. E se a gente quer realmente que este planeta passe para a regeneração, a gente tem que entender que todos nós estamos em processo de evolução, que tudo evolui, a natureza, os mundos, tudo. E nós temos que fazer a nossa parte, desempenhando sim a tarefa que o Senhor nos confiou nesse momento, para que nós, quando adentrarmos a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós não tenhamos que nos envergonhar, que nós possamos ter a nossa consciência tranquila de termos feito aquilo que era melhor, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso entorno. Oremos uns pelos outros, porque todos nós somos necessitados. E vamos orar, sim, pelo mundo de uma forma geral. E que nesse Natal, Jesus esteja presente em cada lar, abençoando cada família, abençoando a cada irmão nosso. E que ele seja o verdadeiro aniversariante, não, mas o verdadeiro móvel que nos toca na vida, para que possamos nos amar, nos compreender e nos aceitar. E assim, meus irmãos, que nesse Natal Jesus esteja presente em todos os lares, envolvendo a todas as famílias, e que a paz que Ele nos envia, que é a paz até do próprio Tadeu, querendo a felicidade na paz de todos, né? Que nós possamos colaborar com essa paz. Oremos pelo mundo, oremos pelos nossos governantes, oremos pelas nossas crianças e por todos aqueles que estão em situações críticas nesse momento, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que perderam sua saúde, por aqueles que perderam seus amados. E que o Senhor esteja presente em cada mente e em cada coração, hoje, agora e sempre. E assim, agradecemos ao Pai a oportunidade do estudo, pela beleza dessa doutrina que nos clareia o caminho, que nos ajuda a sermos melhores a cada dia. E que nós possamos seguir as pegadas do nosso Mestre Jesus, fazendo como Ele nos ensinou, esse caminho que Ele sulcou para cada um de nós, que nós permaneçamos fiéis, leais, sendo dignos de sermos os trabalhadores da última hora. E que a Tua bondade, Senhor, esteja presente em nossos atos, pensamentos e sentimentos. E que seja assim em nome de toda essa espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos orienta, que nos entende, que nos compreende. E acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a nossa reunião na tarde de hoje, desejando um Feliz Natal para cada um. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.